E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu vou estar falando sobre repetição de textura. Como é que você pode estar fazendo, retirando essa remoção dessa repetição no Photoshop e também no 3ds Max. Mas antes eu gostaria de te pedir aquela força aqui para o canal, né? Curtir, ativar os sininhos quando tiver um novo conteúdo aqui para o canal. Então vamos lá. O que acontece quando você começa a fazer a texturização dos modelos, né? Às vezes você pega uma textura e aí ela tem alguma manchinha ou várias manchinhas e aí quando você aplica, principalmente em pisos, em paredes, tecidos, e aí fica aquela repetição daquela mancha ao longo do modelo e isso incomoda bastante, né? Então eu vou te mostrar aqui como é que você pode retirar, fazer essa remoção, né, ou pelo menos suavizar essa repetição, retirando essa mancha tanto no Photoshop, fazendo essa alteração direto na textura, ou até mesmo no 3ds Max, e nós vamos aplicar o material lá utilizando o mapa Corona UVW Randomizer, ok? Então aqui já com o Photoshop aberto, nós temos dois pisos, esse concreto com muita mancha, né? Áreas mais claras, áreas mais escuras. Então isso daqui quando você replicar, com certeza isso aqui vai dar problema. E o outro é esse intertravado, né? Com manchas bem aparentes. Se pegar isso daqui, colocar num pattern, nós vamos fazer esse teste depois, e replicar, vai dar problema. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó, vamos colocar ele num pattern. Vou definir ele como pattern. E aplicar ele aqui, por exemplo. Olha só como é que fica uma variedade de repetição, né? Tá dando uma repetição principalmente nesse bloco e nesse bloco, né? E essa mancha aqui também. Então, ó, vamos ver a gente aplicando a técnica aqui. Então, ó, você pode duplicar, eu gosto de duplicar ela 2 vezes, porque aí eu deixo esse último aqui como um padrão, até para eu estar fazendo, tá vendo essa diferença depois, né? Então, nesse primeiro aqui, você vem no Blur Average, você aplica, ele vai pegar o tom médio da cena inteira e vai aplicar em uma cor sólida. No outro layer, você vai vir em que hora High Pass. E aí, você, quanto menos aqui no Radius aqui, você colocar, ele vai tirando as manchas, tá vendo? E vai ficando os arranhões mais fortes, as cores mais fortes. Então se você vai aumentando ele aqui, ó, ele vai aumentando, vai aparecendo ainda mais as manchas também, até chegar no que tem. Então você precisa de achar um meio termo disso daqui, né? Então, ó, eu acho que aqui já tá bom. Aqui já tira demais e aqui já aparece demais. Que aqui já tá bom, ok? E você vai vir nessa layer aplicar um overlay. Se a gente juntar os dois aqui, ó, você vai ver que retirou, ele modificou um pouco também, né, a cor do concreto, mas aí ele tirou aquelas manchas. Né? Deixou algumas outras imperfeições, mas a mancha do claro e do escuro ele retirou.
E aí você pode vir aplicar um contraste, um brilho, né? Vamos aplicar esse daqui agora naquele pattern. Vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui agora. Vamos mudar. Como é que já ficou bem mais suave, né? Não ficou aquela repetição grosseira como antes. E aí lá e agora, por exemplo, você pode pegar esse daqui e aplicar uma mancha. Ou até mesmo você duplica esse daqui e pega aquele anterior e aí pode aplicar, por exemplo, um overlay nele ou um multiply. Deixando ele mais transparente, bem mais suave. Ficou umas manchinhas, mas agora bem mais suave. Mas no geral, aquela repetição saiu bem, ok? Vamos ver aqui agora com esse outro piso intertravado. Aqui agora com o piso intertravado é a mesma coisa. Duplica ele 2 vezes. Nesse layer primeiro aqui, nesse de baixo aqui, eu deixo ele apenas para efeito de comparação. Então nós vamos trabalhar só com esses 2 layers. Então nesse primeiro aqui, você vem em Blur, Average, que ele vai pegar o tom médio, e no outro você vai em Order High Pass e vai ajustando aqui. Eu não vou retirar muito desse não, porque eu quero essas imperfeições aqui, principalmente nas extremidades, né, do bloco. Se eu colocar muito, aí começa a aparecer aquelas outras manchas, e isso aqui vai dar repetição. Então, ó, retira, mas mantendo um pouquinho das repetições. E aplica o overlay. Vamos unir as duas. Ok, e agora a comparação entre um e outro. Vamos aplicar, primeiro vamos aplicar esse daqui num pattern para conseguir fazer um comparativo de antes e depois. Então aqui de baixo vou colocar o antes. Olha só como é que fica muita repetição. E no outro aqui, vou colocar o depois. Ele estava com a opacity do outro. Olha só. Outra coisa, né? Então, ó, antes e depois. Antes e depois. E aí é como eu falei. Se você quiser acrescentar um pouquinho dessas imperfeições aqui, aplica um overlay, um multiply e dá um pouquinho de opacidade nele para ele ficar bem suave e não ficar uma repetição muito grosseira. Aqui tá bem suave e retirou muito daquela imperfeição grosseira. E aí você pode pegar essa textura aqui agora, ele está com 4.000 pixels, 4.096, e aí você pode salvar. Você vai ter uma textura muito grande e com qualidade. Então, como eu falei, agora eu vou estar mostrando uma outra alternativa também de tirar repetição agora no Photoshop, no 3ds Max. E aí como um piso, né? Vou estar mostrando aqui. Vou pegar um plane, vou colocar ele 5x5
Já vou converter ele em poly. Fazer as placas aqui. Deixar cada uma separada da outra. Vamos colocar uma espessura. Ele, ok, beleza. Eu vou pegar o próprio material do Corona. Vou usar como exemplo aqui o mármore. Ok. Vamos aplicar. Ele está com o iode ligado, ok. Tá. Aqui nesse caso, o que está acontecendo? Uma placa continua a outra. E isso não acontece realmente, né? Você não tem uma placa que dessa aqui continuação para essa aqui. É muito difícil um pedreiro assentar a continuação de uma placa da outra. Então, você tem que tirar essa continuação de um piso para o outro, né? Para dar mais realismo à cena. Então, nós vamos acrescentar aqui um mapa Corona VW Randomizer. Okay? Eu já vou deixar ele renderizando interativo aqui, para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo. Ó, vamos prestar atenção aqui nessas repetições, nessas continuações, né? Daqui, aqui, coisa que não acontece. Bom, eu vou ligar o diffuse aqui. Até então, tudo ok, né? E agora nós vamos começar a movimentar isso. E mudar aqui também, para Mesh Element, para ele considerar um mapeamento para cada elemento em Mesh. Então, ó, você vai mexendo aqui em X, altera em Y, rotaciona ele um pouquinho. Ó, você pode colocar de 0 a 90 graus, por exemplo. Aí alguns ele considera, vai dessa variação, de 0 até 90. Aí você já tira essa continuação. Aqui ele não mostra isso, essa repetição, aqui na viewport. Aqui, por exemplo, ó, não está mostrando. Ó. Esse aqui de baixo aqui, ó, tá por aqui assim, ó. Né? Esse aqui, então ele está aqui assim. Então ele não mostra. Mas aí pode ficar despreocupado que quando renderizar, ele já vai retirar essa continuação. Ok? Continuando aqui no 3D Max, mas uma outra forma de você retirar repetição é você estar usando o Noise. Vou pegar aqui essa textura, esse concreto, que ele aparentemente não é muito grande, né? Se você for colocar num piso, ou até mesmo em placas, né? No piso ou numa parede, e aí vai começar a dar uma repetição, né? Principalmente em algumas manchas, imperfeições que se destacam, como esses furos aqui, né? Então você precisa meio que amenizar essa repetição. E como é que a gente faria isso no 3ds Max? Então, ó, eu vou abrir aqui, eu já tenho aqui um Corona Material, um bitmap já no meu editor. Vou jogar essa textura aqui no bitmap. Vou aplicar ele aqui e vou renderizar
ele para a gente ver como é que ele vai ficar quando colocar o noise. Então, ó, vou diminuir ele aqui para forçar essa repetição, né? Então, olha só, as manchas, né, que fazem essa repetição. Eu já tenho um noise aqui, né? Caso contrário, é só você carregar ele em General. Tem um noise aqui, você aplica ele e vai duplicar ele para o Color 2. Por quê? O que acontece? O Color 1, vou deletar aqui para a gente ver melhor. O noise ele tem duas cores, né? Ele trabalha o preto e o branco. Então, ó, a gente pode até dar uma forçada aqui, tanto no preto quanto no branco. Então, uma textura ela vai entrar no preto e a outra textura ela vai entrar no branco. E aí, nessas áreas cinza, ele vai mesclar entre um e outro. Então, você precisa de ter uma textura para cada cor. E aí, no 2, você vai rotacionar. Vou colocar aqui. Já começou a fazer uma diferença. Ó, vou zerar ele aqui, ó. Perceba nessa área aqui. Vou zerar ele aqui para ver melhor. Ó, já tem uma repetição aqui. Vamos colocar ele aqui nos 45. Já deu uma suavizada, né? E aí você pode mexer. Ó. Percebe que ele vai mexendo aqui. E já um noise você consegue ver ele aqui na viewport. Olha só. Ok? E aí você vai mexendo e vai alterando esses valores. A gente pode diminuir o tamanho. Vou aumentar o branco. Tirar ele aqui para ver. O branco tá pouco. Então eu vou diminuir o preto. Aumentar o branco. Assim tá ok. Olha como é que já, né, muda bastante. Ó, antes e depois, né? Já melhora bem. Ó, mais uma vez. O antes, né? Essas manchas principalmente fazem essa repetição, e o depois. Já fica bem mais aleatório e tira essa repetição também. Beleza, pessoal? Então essas foram algumas formas de você estar retirando a repetição de sua textura, ok? Então se gostou, comente, compartilhe, ative os sininhos para receber novas, né, ser notificado de novos conteúdos, né? Compartilhe com quem também se interesse pela nossa área, a área de arquivismo, ilustração arquitetônica, ok? Então um forte abraço e até mais.